Glória a Deus. Eu quero te convidar, se você puder nesse momento, abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, nós vamos ler o verso 15 e o 16. Diz assim: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Meus irmãos, eu gostaria nesse momento de meditar com você sobre a postura desses três jovens companheiros de Daniel. A maneira como eles enfrentaram toda aquela situação da fornalha é algo que nos impressiona e impressiona muito. Nem mesmo nos parece real essa história, tamanha postura sobrenatural que aqueles jovens tiveram. Na verdade, muitos textos bíblicos nos parecem hoje real e difíceis mesmo de acreditar. Isso é um fato. Mas veja, essa descrença não se dá em razão de não termos presenciado os fatos. Essa descrença não se dá em razão do tempo decorrido, ou seja, por ser algo muito antigo. Eu penso que essa descrença, o fato de eu e você ficarmos tão surpresos, tão atônitos diante desses relatos, revela nossa própria incredulidade e o que deveria ser normal aos nossos ouvidos, aos ouvidos da igreja hoje, por conta de uma postura tão distante de Deus, acaba sendo espantoso. O que não deveria ser acaba sendo espantoso para nós. Irmãos, vamos observar os detalhes do texto que nós lemos. No verso 15, nós contemplamos uma ordenança do rei Nabucodonosor. Aquilo era algo imposto, era uma regra. Aqueles jovens deveriam seguir o curso e agir conforme a atitude de todos. Hoje, eu e você, amados, vivemos um mundo, ou em um mundo, cujas ações não se assemelham em nada com uma conduta cristã, tal como era o contexto daqueles três jovens. Pelo contrário, amados, esse mundo nos afasta de Deus. Então, como que eu e você podemos viver uma vida reta em meio a um mundo totalmente entregue ao pecado? Como ter atitudes fiéis a Deus se vivemos no meio de uma multidão que só pratica o mal? Amados, é tão difícil seguir por um caminho que aos olhos de todos não é um caminho bom. É tão difícil agir contrário à lógica do meio ao qual nós vivemos. Em razão de toda essa dificuldade, muitos de nós acabam por se render ante essa pressão que existe por parte da multidão que hoje nos cerca, ante a realidade da lógica circunstancial que está à nossa volta. Amados, o mundo ele nos oprime e ele nos impulsiona a ter atitudes que são contrárias à fé. Muitos de nós acabam por não querer pagar o preço de cumprir a palavra de ser luz em meio às trevas. Nós nos rendemos àquilo que muitas vezes é mais conveniente e é mais fácil. Nós seguimos o curso que todos seguem. Aqueles jovens, meus irmãos, fizeram diferente. Eles foram contra todas as lógicas do meio onde eles estavam inseridos, onde eles viviam. Eles optaram por pagar com a própria vida o preço da obediência a Deus. Aí eu pergunto, até onde eu e você estamos dispostos a ir em nome do nosso amor a Deus? Até onde nossa postura de igreja tem nos levado, ou até onde ela pode nos levar? Amados, existem limites à nossa fé ou ao nosso amor ao Pai? Precisamos pensar sobre isso, a gente precisa avaliar isso, e que no nome de Jesus nossa fé possa ser mesmo semelhante à daqueles três jovens de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, nossa fé ela é constantemente provada e na maioria das vezes nós somos expostos, ou na maioria das vezes nós não somos expostos a tão grandes desafios como foi com eles. Mas a grande verdade, amados, é que vai chegar um dia em que sim, vai ser necessário, vai ser exigido de nós essa fé. Vai chegar um dia em que de fato e verdade nós vamos ter que lidar com uma situação, talvez até de vida ou de morte. Ela vai estar diante de nós e vai ser necessário que eu e você façam uma escolha naquele momento.
que eu e você, no nome de Jesus, possa escolher a obediência e o temor ao Senhor. Amados, nesse dia, nós vamos estar prontos para proclamar a grandeza de Deus, para mostrar ao mundo que sim, verdadeiramente Deus reina sobre a nossa vida? Ou será que eu e você nos curvaremos a outros deuses, sejam lá esses outros deuses, sejam lá quais forem? Porque no caso ali era uma estátua mesmo, mas nem sempre, amados, não é necessariamente uma estátua que nós podemos estar nos rendendo. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, sobrepõe Deus na nossa vida, fez com que a nossa prioridade não seja mais o nosso Deus, então sim, nós estamos nos encurvando diante dessa tal coisa. Amados, no mesmo verso 15 que eu e você lemos, o que nós vemos, o que está sendo apresentado ali é um pecado mortal, mas ele vem sendo apresentado com danças, com músicas, com instrumentos. Veja que ele tem toda uma cara até de benéfico. O pecado, ele nem sempre parece tão ruim, ele não parece tão errado, tão incorreto. Amados, eles só precisavam se curvar quando houvesse o som sendo tocado naquele lugar. Então veja que o pecado ele ganha às vezes um caráter até benéfico, ou não tão assustador, mas aquilo, amados, valeria a condição de servo que aqueles 3 jovens tinham e eles não quiseram abrir mão disso. Nós vemos também ali que houve um desafio, amados, porque o rei disse: quem é o Deus que poderá livrar? Amados, o pecado ele vem para afrontar, ele se mostra com uma cara enganadora e ele afronta. Onde está Deus? Quando eu e você estamos no meio de uma espera, aguardando pela bênção de Deus, amados, o diabo ele usa esse período de espera para fazer com que eu e você desacredite da pessoa, da presença e do poder de Deus na nossa vida. Seguindo no texto, amados, no verso 16 que nós lemos, os jovens eles respondem com muita clareza àquele rei. Ele diz: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Irmãos, veja um detalhe. Vamos observar um detalhe aqui que é extremamente importante. Eu e você, nós não discutimos com o pecado, nós não dialogamos com a afronta maligna. O diabo sabe o seu lugar nesse contexto, sabe do quanto Deus é infinitamente maior. Eu e você não precisamos entrar em debates internos em nossa mente. O pecado, amados, ele é para ser denunciado e renunciado. Se começarmos a entrar com argumentos, eles certamente não serão para convencer o diabo do que ele já sabe, nem mesmo Deus do que ele já sabe. A abertura de um diálogo, amado, mostra que a dúvida já está pairando em nossa mente, o desejo de pecar, ou no caso daqueles 3 jovens, o desejo de se acovardar. Eles não duvidaram em nenhum momento, não tiveram nem sequer a voz trêmula ao responder. Pela veemência da resposta, nós percebemos com qual contundência eles olharam para o rei e deram a resposta para o rei. Nossa postura, amados, ela tem que ser esta: não precisamos de te responder, Deus nos livrará, Deus nos guardará, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós seguirmos ainda dentro do mesmo texto, do verso 23 ao 25, diz assim: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Vamos atentar aqui para alguns detalhes. Veja, eles foram lançados atados dentro da fornalha. Não bastasse eles terem sido lançados ao fogo, eles estavam amarrados, totalmente sem poder de reação ou defesa. O que ocorre é que de repente o rei se espanta e diz: não lançamos nós 3 homens atados na fornalha? Eu, porém, vejo 4 homens soltos.
Irmãos, aquela fornalha tinha tudo para destruir aqueles 3 jovens. Ela havia sido aquecida 7 vezes mais para recebê-los. Mas os versos que lemos dizem para nós que o fogo não pôde afetá-los e que ainda havia um 4º homem semelhante a um Deus junto deles. Talvez você esteja dizendo hoje que essa realidade em que você está é impossível de ser vencida. Amado, pois muito bem, para Deus impossíveis não existe. Não existe, amados. Nós temos de crer no Deus a quem eu e você servimos. Irmãos, nós já ouvimos a esse respeito. Não é por demais, nos é por demais de conhecido o livramento dado a eles naquele dia, e é claro que isso nos faz lembrar hoje de o quanto Deus é fiel, do quanto Ele foi fiel e do quanto Ele é para aqueles que creem, aqueles que exercem fé. Nos mostra que de fato Deus pode sim nos livrar de situações e desafios terríveis, por maiores que eles sejam, quaisquer um que nós estejamos enfrentando. O nosso Deus é o Deus do impossível. Contudo, eu gostaria de pensar com você sobre um outro milagre visto neste episódio, amados. Eles foram lançados atados, como você leu no texto, no verso 23, diz que eles caíram atados dentro da fornalha, amarrados no meio do fogo. Veja que na fala do rei ele observa e ele diz o seguinte: eu vejo 4 homens soltos. No verso 23 traz o relato de que eles foram lançados amarrados. O verso 25, na visão do rei, diz que eles estavam soltos. Irmãos, o fogo não pôde tocar neles, não pôde fazer nenhum dano a eles, mas veja uma coisa: as ataduras, aquilo que estava prendendo eles, isso sim foi queimado, isso foi destruído pelo fogo. Queridos, as tribulações em nossa vida não vêm para nossa destruição, o fogo não vem para nos queimar, eles são usados por Deus como um objeto de libertação. Se eu e você continuar crendo no poder e na graça de Deus, se eu e você resistirmos até o final, toda essa tormenta irá passar e no fim ela terá levado de nós coisas que nos prendiam, que nos impediam de crescer. As ataduras, as amarras, elas sim foram queimadas no meio daquela tormenta, no meio daquela tribulação. Meus queridos, para a gente concluir, o rei ele diz também que aqueles jovens, aqueles 4 homens estavam passeando no meio do fogo. Eu pergunto, eles estavam em um jardim? Eles estavam em um shopping? Eles estavam em algum local em que pudesse proporcionar a eles alegria e algum certo lazer? Não, mas eles passeavam. Queridos, não importa a realidade à sua volta, na presença de Deus, o lugar ou situação onde você está, isso se transforma e você consegue enxergar a glória de Deus em qualquer lugar. Talvez hoje seja o tempo de permanecer na fornalha, meu amado, até que todas as amarras que nos prendem sejam por fim destruídas. Talvez hoje seja o tempo em que eu e você precisemos começar a enxergar a glória de Deus, mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio à tribulação, porque na verdade Ele está lá, amados, tal como foi enviado àqueles jovens um 4º homem, este 4º homem também nos é enviado na pessoa de Cristo, e através do Espírito, amados, nós estamos cheios e caminhamos cheios da graça e a presença do Pai. Ele é constantemente conosco. Nós precisamos enxergar a glória contida no nosso dia a dia, na vida cristã. Amados, Deus tem o controle da nossa vida. Ele sabe exatamente tudo que eu e você precisamos. Ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo. E acredite, no nome do Senhor Jesus, Ele trará vitória para dentro do nosso contexto. Basta que eu e você compreenda
que o momento agora é de exercer a postura de fé correta, é exercer a postura diante de Deus, independente das situações e contexto em que eu e você podemos nos encontrar, tal como eles fizeram, façamos nós também, creiamos a Deus de um modo sobrenatural, e então o sobrenatural de Deus virá sobre a nossa vida. Creia nessa palavra, amados, no nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Se você puder, feche os teus olhos aonde você está. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, neste dia, te dar graça por todas as coisas, Pai. Por tamanha fidelidade para conosco, por tanto cuidado, ó Deus, que o Senhor tem para com cada um de nós. Que verdadeiramente, ó Pai, nós podemos ter esta mesma postura de fé, essa mesma postura, ó Deus, contundente, que cada um de nós, Pai, possamos falar com veemência, com certeza, ó Deus, com intrepidez a respeito do seu poder e do quanto cremos em Ti. Que nós possamos, no nome de Jesus, em nosso dia a dia, viver esta fé plena, Pai, e assumir para nós uma postura cristã idônea. Ó Deus, que não hajam em nós espaço para fraquezas, que as angústias não tomem conta do nosso dia a dia, mas que sejamos sempre cheios de Sua graça, cheios da Sua presença. Não importa, ó Pai, aonde estejamos, não importa se na fornalha, não importa se em meio à tempestade, não importa se em meio à tribulação, a Tua graça é sobre nós, o Teu poder é absoluto e tudo está em Tuas mãos. Tudo há um propósito do Senhor, ó Deus, e certamente há um propósito contido em toda a tormenta que nós estamos vivendo. Toda a glória seja dada a Ti, toda a honra seja dada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.